O Lula, lá atrás, não há muito tempo, falou que não vai passar pano pro Lulinha, né? Segundo o seu próprio discurso, ele disse que se ele realmente tem algum envolvimento, né, com esse escândalo de corrupção do INSS, ele vai ter que arcar com as próprias consequências. Como você bem disse, existem provas quase cabais em relação à participação da falcatrua do desvio de dinheiro pelo Lulinha, que foi confessado pelo próprio, entre aspas, careca do INSS, que pagava uma mesada para o filho de Lula. A Polícia Federal diz que só vai analisar os dados de Lulinha em 2027. Pois é, mais um cenário aí sendo adiado, né? Mais um caso de investigação sendo adiado. A defesa já pressiona pelo arquivamento. Em resumo, o advogado de Lulinha já pediu uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal para tentar arquivar o caso por falta de justa causa. O encontro ainda não aconteceu por agenda, né, por conta das datas, e a Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça que só conseguirá analisar os dados de Lulinha no ano que vem, alegando que a prioridade hoje é para investigados presos, já que ele ainda não está preso, não é mesmo? Então vai deixar para o ano que vem. Dentro do próprio PT, a leitura é de que essa lentidão prejudica a campanha, alimentando dúvidas. E se o próprio PT teme o atraso, por que o caso continua, então, sem essa prioridade na fila da Polícia Federal? Gostaria de ouvir do Rafael especificamente, primeiramente, né, Adriles, essa situação, porque, olha só, a defesa pediu esse arquivamento por falta de provas. A própria Polícia Federal diz que ainda nem teve tempo de analisar o material apreendido. Dá para pedir arquivamento antes mesmo da perícia terminar? Que história é essa, na verdade? Porque isso aqui parece um jogo político mesmo, né? Pois é, ó, o papel da defesa é defender, então eles vão inventar qualquer porcaria ali, qualquer ideia para tentar defender o Lulinha. Bem, na verdade, tem uma operação em curso, né? Operação sem desconto, se não me engano, e essa operação ela vai apurar, não sei se vocês estão todos informados aí do público, mas se trata daquele rombo no INSS, né? A gente tem algumas pessoas presas preventivamente por causa da questão do INSS. Bom, em geral, roubar os velhinhos, roubar os aposentados, tirar dinheiro do INSS. A gente já sabe como é que está a Previdência, então provavelmente, não, o rombo já foi identificado, né? Provavelmente há muita gente envolvida nisso, inclusive com sócios fantasmas e coisa e tal. E para apurar isso, o que precisa fazer? A Polícia Federal criou uma operação especial para essa investigação, quebrou uma série de sigilos, prendeu preventivamente. A gente, em tese, quando eu estudei direito, Laísa, as coisas funcionavam como eu vou explicar agora. Hoje mudou tanto que eu não estou conseguindo acompanhar, que a cada 24 horas tem uma regra nova, mas quando eu estudei direito, a prisão preventiva era justamente para impedir que alguém fugisse ou destruísse provas. Então, algumas pessoas estão presas hoje sem oferecer risco a nada, estão presas porque se quer. Mas nesse caso, alguns estão presos, outros não, e o Lulinha não está preso. Tá? E ele não estando preso, então ele vai para o fim da fila das investigações. O que seriam essas investigações? Tem uma série de sigilos quebrados, então deve ter mensagem do WhatsApp dele, ligação de telefone, uma par de coisa reunida ali para analisar, precisa de tempo. Então vai precisar ir para 2027, é o que diz pelo menos a PF, né, para realizar essa análise. Dito isso, aí o PT, que está um pouco apurado com essa coisa, bom, está demorando muito, isso é um problema eleitoral, porque aí o Lulinha fica exposto, como se de fato houvesse a possibilidade dele ser um sócio fantasma. Eu esqueci o nome, teve aquele que foi preso, que era um dos responsáveis, o diretor do INSS. Era como se o Lulinha possivelmente fosse dele um sócio oculto. Então, assim, isso não vai se resolver, o PT fica preocupado, mas, cara, bem na verdade, também me interessaria isso muito rápido, porque eu sei que de repente analisar essas provas, tá com o André Mendonça, né, se não me engano, então assim, analisar essas provas de forma bem feita, e não a toque de caixa de qualquer jeito, para só ficar pegando as coisas que são ou interessantes para a defesa, depender do interesse, ou interessantes para simplesmente condená-lo, todo mundo, acho que no Brasil, quer celeridade, não é só o PT. Nem todo mundo é maluco que só pensa em questão eleitoral, sabe? A gente quer saber mesmo se tiraram o dinheiro do INSS, se o Lulinha tem a ver com isso, se o Lula está passando pano. É isso que a gente quer saber. Mas com certeza, viu? Porque, na verdade, o careca do INSS já
colocou a boca no trombone, já falou já que tinha, e já tem provas sobre isso também, do envolvimento dos dois. Não tem como fugir dessas coisas, não, viu, Rafael? Pelo contrário. Na verdade, eu gostaria até de ouvir do Adriles também, porque já é um assunto que a gente também vem discutindo em várias edições aqui, não só do Bradock, mas é uma pauta também que já vem se arrastando, né, Adriles, há um tempo. Mas qual que é a sua análise sobre isso? Porque, pelo que eu me recordo, o Lula, lá atrás, não há muito tempo, falou que não vai passar pano para o Lulinha, né? Segundo o seu próprio discurso, ele disse que se ele realmente tem algum envolvimento, né, com esse escândalo de corrupção do INSS, ele vai ter que arcar com as próprias consequências. O Lula já disse a mesma coisa em relação ao Petrolão, a mesma coisa em relação ao Mensalão, agora diz a mesma coisa, claro, a respeito do seu próprio filho. Como você bem disse, existem provas quase cabais em relação à participação da falcatrua do desvio de dinheiro pelo Lulinha, que foi confessado pelo próprio, entre aspas, careca do INSS, que pagava uma mesada para o filho de Lula, de centenas de milhares de reais. Um homem que já é um empresário de sucesso, que limpava cocô de elefante no zoológico, né? E passou a ser um grande empresário da noite para o dia, quando o Lula tomou posse, né? No seu primeiro mandato, virou uma espécie de Ronaldinho do empresariado, simplesmente porque seu pai era presidente da República e mexeu os pauzinhos para melhorar a vida do seu próprio filho. Agora, vocês vê o nível de sordidez do PT e do lulopetismo, né? Eu falei aqui de Petrolão e Mensalão, eles desviaram ao todo R$ 1 trilhão quase do bolso do trabalhador brasileiro para pagar deputados e senadores e juízes, sabe, né? Para votarem junto com o governo. E essas pessoas foram presas, foram condenadas em primeira, segunda, terceira instância por dezenas de juízes, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que recebia propina de empreiteiras para servirem como propinoduto, né? Para lavagem de dinheiro, para estabelecer esse propinoduto para essas apariguados do governo. O escândalo do INSS é a mesma coisa, entendeu? É você pegar dinheiro de velhinho, roubar dinheiro do contribuinte mais frágil que tem, para subornar, o que tudo indica, que as provas estão indicando nesse sentido, sindicatos que apoiam o governo e dar dinheiro para o próprio filho do presidente, que já é milionário. Aí o PT e veio com essa história, ai, que pena, que eventualmente a gente não vai poder passar essa história limpo rápido. Mentira. Mentira. Eles estão aplaudindo de quatro que esse negócio seja para o ano que vem. Agora, eu tenho que contestar a própria justiça. Qual é o critério da justiça de não colocar o Lulinha na prioridade das investigações? Porque os prisioneiros já estão presos, o Lulinha chegou a praticamente ter sua prisão decretada também. Foi uma confissão do próprio careca do INSS. Tem provas quase cabais que indicam a lavagem de dinheiro, as movimentações completamente estranhas, singulares e atípicas de sua conta bancária. Tudo indica que parte, talvez, da PF ou parte da justiça esteja aparelhada. E tudo indica, assim, não estou falando nenhuma teoria da conspiração. Quando você tem um partido com 30 anos no poder, é claro que você vai haver aparelhamento dentro da polícia, dentro do judiciário, nas mais altas esferas, como o próprio STF, que 80% dos juízes são indicados por governos lulopetistas, até as outras instâncias, inclusive na própria sede da Polícia Federal. A gente sabe que tem uma PF, que é do Alexandre de Moraes, que é do Lula, que é do PT. Ou seja, você tem um aparelhamento das instituições e esse aparelhamento sugere uma justiça não tíbia, pior do que tíbia, parcial. Então você pode poupar, você pode postergar, você pode adiar o julgamento que não interesse ao interesse eleitoral de determinado candidato, no caso do presidente da República, que tem um escândalo de corrupção gigantesco em cima da cabeça do próprio filho. E, sinceramente, eu acho que o Lula não está nem aí, porque ele sabe exatamente desse aparelhamento. Ele sabe que a última palavra é do STF. Ele sabe que o STF, não é que o STF está na mão do Lula, é o Lula que está na mão do STF. É um jogo de cartas marcadas, é um conluio ali. Quem tirou Lula da cadeia foi o STF. Quem colocou campanha para o Lula foi o STF através da Justiça Eleitoral, que proibiu o Bolsonaro de dizer que Lula era a favor do aborto, que era amigo de ditadores e coisa do tipo assim, e fez uma campanha tendenciosa, como se fosse um partido político, para Lula. Então, assim, existe um conluio, nem subliminar, é completamente escancarado e ostensivo, e isso explica, para mim, sinceramente, eu não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração, isso explica de maneira praticamente cabal o adiamento
do julgamento e da investigação em cima do Lulinha e a postergação para depois das eleições. O PT sabe que o Lulinha tem tudo para ser, não vou dizer que é culpado, senão daqui a pouco vou ser processado. Tem todos os elementos comprobatórios para indicar a culpa do Lulinha e sabe que adiando isso para o ano que vem, se adia mais um problema para o ano que vem. É isso.